Nem sempre é fácil a gente criar novos objetivos, novas metas, novos planos, porque sempre que a gente cria, planeja, no final de tudo isso acaba acontecendo alguma coisa. Vamos dar um exemplo, como criação de conteúdo digital. Você está decidido a começar a criar, decidido a começar a empreender na internet. Quando você está deitado, surgem várias ideias, várias criações, vários projetos, e quando você decide colocar num papel, nada acontece. Um bloqueio acontece na tua vida, ou a internet do nada decide parar de funcionar, ou o teu celular começa a pifar, tudo começa a conspirar contra as tuas metas, os teus objetivos, tudo. E por que que isso acontece? Sabe aquela pergunta, por que parece que o mundo não quer que eu vá vencer? Ou por que parece que nada dá certo pra mim? Nada. Então, essa é uma pergunta que eu ficava me questionando todos os dias. E hoje eu decidi me abrir com vocês. Esse é um episódio 2 de 180 dias construindo a minha vida dos sonhos. Ter uma conversa de coração aberto com vocês, mas não sobre o que aconteceu aqui fora, mas sim o que aconteceu aqui dentro. Porque às vezes os desafios não são o que acontece lá fora, não são as pessoas, não são o mundo, não são as coisas materiais, mas são os desafios que a gente enfrenta por dentro quando a gente decide mudar algo dentro de nós. Durante essas semanas que eu ando construindo essa minha vida dos sonhos, né? Esses 180 dias, eu fui bastante testada para ver se realmente eu queria aquilo que eu disse que eu queria. Era como se a minha vida dissesse: você realmente quer isso? Você está preparada para isso, para viver aquilo que você disse que quer? E, sinceramente, eu não sabia nem como responder. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu durante minha vida, porque não é sobre o que aconteceu, mas é sobre o que eu aprendi e como eu aprendi com elas. E o que eu aprendi foi muito. E como diz Paulo Coelho em o livro O Alquimista, o mundo se move para ajudar quem segue o seu coração. Mas antes, ele te prova. Você já percebeu que quanto mais a gente tenta mudar, mais difícil parece ficar? Ou quando você decide mudar ou focar em algum objetivo ou fazer alguma coisa, tudo parece ir contra o que você decidiu, escreveu, focou e tá caminhando para isso? Tudo parece ir contra, tudo parece derrubar, tudo parece desandar, tudo parece piorar e você com aquela pergunta: por que isso acontece? Por quê? Então, deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi durante essas semanas, focando nos objetivos que eu ando fazendo. Isso não é o fim. Isso é apenas um teste que o universo, o mundo, Deus te coloca para ver se você realmente está pronta para fazer o que você decidiu fazer. Porque toda decisão difícil passa por uma aprovação antes. Toda escolha, todo processo, como fala, né? Todo propósito há um processo. É como um jardim, que quando você decide plantar uma flor, primeiro vem a chuva, depois a lama, depois brota as ervas daninhas, só depois vem a nossa querida e belíssima flor. E sabe o que eu percebo? É que crescer dói. Dói mesmo. Eu tenho ainda 18 anos, tenho muito o que aprender, tenho muito processo e desconforto para passar. E tá tudo bem, porque o desconforto faz parte do processo da transformação. E sabe o que mais? Nem sempre a gente vai acertar. Porque o importante é a gente continuar, mesmo se tudo parece dar errado, se tudo parece ser um desconforto para ti, sabe? Deus não desiste de quem tropeça tentando acertar. E o silêncio dele não é ausência, é confiança. E quando eu percebi as coisas que estavam acontecendo durante essa fase que eu tô passando, eu vi que eu precisava me organizar com clareza, com mais organização, âmbito e dedicação. Não apenas falar e não agir, sabe? Então, o que eu decidi fazer? Fazer anotações no bloco de notas. Eu ia fazer uma planilha, porém é mais difícil e mais complicado. Isso não é comigo, em questões de planilhas. Porém, no meu bloco de notas do meu celular mesmo, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, todos os objetivos,
toda a rotina, todas as metas, para eu lembrar o que eu tinha que fazer e o que não tinha que fazer. Então, tudo o que eu fazia, que eu cumpria durante o dia, eu anotava que fiz. E o que eu não fazia, tudo bem. Amanhã é mais um dia. Então, eu teria mais de um dia para fazer, mais coisas para focar. E tá tudo bem se a gente não fizer tudo em um dia só. A gente é humano, não um robô. Claro que eu não fiz isso como ordens, mas sim para me lembrar aonde eu quero chegar com isso, com essas metas, com esses objetivos. E se eu não conseguisse fazer em um dia, tudo bem. O importante é não parar de tentar. Uma coisa que eu aprendi, que é uma frase que eu gosto muito de levar para mim também, é que a direção é mais importante que a velocidade. Eu levo essa frase comigo porque quando eu tiver minha CNH, eu preciso estar recorrente de que dirigir com cuidado é 1000 vezes melhor do que correr só porque tá apressado. E para me dar mais motivação essas semanas, né, eu criei uma carta pro futuro, para aquela do dia 25 de outubro. Dia 25 de outubro, porque até lá vai dar 180 dias, então, se eu comecei no dia 23 de abril, vai até 25 de outubro, para mim não estar enganada. E não é sobre metas, mas sim sobre memórias, de quanto eu fui forte e suficiente para ter lutado para fazer todas as coisas que eu quis fazer para chegar até lá. Eu convido você também a fazer essa carta do futuro. Não precisa mostrar para as pessoas, mas sim para você mesmo, para você lembrar o quanto você foi forte, o quanto você trabalhou muito para chegar onde você está, sabe? Então essas cartas de futuro, não sei como é que fala, eu acredito que seja a carta do futuro. Eu ia dizer cápsula do tempo, só que se eu não me engano, cápsula do tempo é quando você coloca um objeto lá para abrir depois de muito tempo. Então, eu convido vocês a fazerem também uma carta pro eu de vocês no futuro, que isso é muito bom. Isso vai te motivar mais, sabe? E quando você chegar no dia que você planejou a ler, você vai ler e ver tudo que você passou. Por mais que você tenha se esquecido, ou por mais que você não tenha feito, você vai ver o quão forte e suficiente você imaginou ter chegado lá. Porque o futuro, às vezes, é lembrar da coragem do presente. Então, isso é muito legal, essa questão de fazer uma carta pro teu eu do futuro. E tem uma mensagem que eu acho muito linda que eu gostaria de compartilhar para vocês, que é: quem quer mudança vai ter que encarar provações. E às vezes não é sobre fazer tudo certo, é sobre não desistir no meio de caos. E lembre-se que o silêncio de Deus é a resposta. Continua. E não se cobre por ser perfeita, se ame por continuar. Porque, mesmo quando você sente que falhou, você é forte. E lembre-se, toda bênção que você pede exige uma nova versão de você para recebê-la. Então, se você teve uma semana difícil, uma semana onde você parece que, meu Deus do céu, porque tudo parece querer me derrubar, lembre-se, não é uma coisa para te parar ou para te paralisar, e sim um teste para ver se você realmente quer aquilo que você decidiu focar, decidiu seguir. Só lembra que é um daqueles testes de provações. E a melhor resposta que você deve dar para esse teste é continuar. Como uma semente que rompe na terra. Mesmo no escuro, ela vai insistir em crescer. Agora eu quero que você comente ali embaixo para mim se você teve uma semana onde você viu que você estava sendo testado. Não precisa contar os detalhes sobre o que aconteceu, só escreve: eu fui testado. E se você tem interesse de fazer essa carta do futuro, aqui embaixo na descrição vai ter um modelinho para você poder se inspirar. Lembra que não é sobre meta, sobre você fez isso, você conseguiu aquilo, você conseguiu aquele carro, mas sim é um lembrete para você ver o quão forte você foi e que você não está sozinho. Vamos crescer juntos, mesmo nas semanas difíceis, tá bom? A gente se vê no próximo episódio e lembra, um passo por dia já é o caminho.